que aconteceu durante a entrada ao vivo de William Bonner e Ilse Scamparini no Jornal Nacional vem dando o que falar. A correspondente famosa pela sua varanda no Vaticano ficou visivelmente incomodada e constrangida após uma tentativa de abraço e contato físico do apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Eu vou admitir pra você aqui que eu já vi essa cena e ela é um pouco dolorosa de assistir a Ilse indo pro lado, assim, quase saindo do quadro, tentando se afastar. Isso, é incômodo, né? A gente teve primeiro essa cena, que é uma cena muito ruim, mas tem uma justificativa. Tanto o William Bonner quanto a própria Ilse tentaram dar uma justificativa para esse fato dela ali ir se afastando do Bonner, enquanto ele vai tentando em todo momento. Mas a gente vai assistir a imagem porque tem um detalhe. A Ilse justificou, por exemplo, uma questão de saúde, o Bonner também, né? A questão de saúde da Ilse, e ela parece que travou, ela não sabia como reagir àquela manifestação de afeto, ela pode ter entrado em pânico naquele momento. Era um ao vivo, ela não esperava aquela manifestação. Não é corriqueira do próprio Jornal Nacional ter esse tipo de manifestação assim pública de afeto nessa linha. Então a gente imagina que ela deu uma corteladinha. No entanto, Sofia, eu acho que aí que é um dos principais pontos, né? A justificativa que a Ilse e que o Bonner deram é uma justificativa que não que a gente vai entender que talvez não seja condizente ali com o cenário. Talvez foi uma justificativa do tipo, vamos tentar dar uma resposta porque ficou feio. E ficou feio mesmo. Você quer tentar apresentar o vídeo ou eu posso jogar aqui, Sophie, para a gente mostrar? Vou tentar, tá funcionando Ah, aqui por pronto. enquanto, pelo menos parece. Olha só. Honrosas exceções. Por exemplo, Paulo VI era favorito e saiu de batina branca, Pio XII também. Eu diria até o cardeal Ratzinger já era favorito poucos dias antes da eleição e se tornou Bento XVI. Vamos ter que esperar mais um pouquinho então para ver se esses papáveis que você destacou aqui para a gente, com suas qualidades e seus potenciais defeitos, se eles vão sair dali como cardeais ou como papa. Ilse Scamparini, muito obrigado. Eu Obrigada a agradeço em nome você. de todo o público, porque o pessoal pede, hein? O pessoal pede em rede social muito a sua presença aqui. Muito Mas, obrigada. mas eu não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas essas noites, não. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa noite a todos. Renata Vasconcelos, boa noite para você. Pronto, Amanhã a gente está Sophie. de Ela vai saindo, né? Ela vai tentando se distanciar, assim, né? Primeiro, a tentativa do Bonner sempre tentar colocar a mão próxima a ela, e ela vai, tipo, chegando para trás, né? Fazendo um passinho. Mas quando ele tenta abraçar, ela quase sai de enquadramento. Ela não quer, de forma alguma, aquele contato físico. E aí, eu vou te pedir, por favor, só para trazer o segundo vídeo, porque depois disso todo mundo foi comentar nas redes sociais, aí o Bonner achou que era necessária uma argumentação, uma resposta, e olha o que ele falou sobre o que aconteceu, por favor. Bom, e já que essa edição histórica começou com uma reportagem da Ilse Scamparini, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Porque mesmo enfrentando um tratamento longo, doloroso de uma lesão no joelho, a Ilse ficou com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14 graus. Ela não estava com esse meu casaco espetacular que já tem 20 anos. Ela não estava de casaco. E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão. Bom, e já que essa edição... Não deu Gente, que certo. coisa aleatória essa história do casaco, gente. Não, porque ela estava aqui em pé, e ela, né, o casaco, que já tem muito tempo, para começar, tá? Não custava achar um banquinho um pouco mais alto e aí você fazer sentada também, gente. Né? A gente tem um ângulo ali que dava para fazer isso. Mas tudo bem, se a justificativa foi essa, uma dor na perna, ela poderia ter acolhido uma
palpar, né? Vamos lá, o William estava vindo aqui com a mão, ela dava a mão também, segurava o microfone com a outra, obrigada, dava um passo para o lado. Não faz sentido dizer que fugiu do abraço por causa do joelho. Mas a Ilse ela vai dar essa mesma justificativa. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer o que a Ilse fala, que é exatamente igual. Só não falou do casaco do Bonner. Inclusive, agora tenho interesse em saber que marca é esse casaco de 20 anos, que é assim. Não que Salvador faça frio, não faz, mas tenho interesse em saber que casaco é esse do Bonner. Vamos lá, Sofia. Queridos seguidores, estou aqui para agradecer as palavras do Bonner de ontem, depois da minha matéria no JN. Obrigada, Bonner, por ter também compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida, em que eu estou com essa lesão no joelho, uma lesão meio chata realmente, então tendo que ficar com a perna dura ali. E quando você me tocou, não podia girar e com medo de torcer novamente o joelho, entrei um pouquinho em pânico. Mas graças a Deus que a gente deu bem o recado e agradeço a presença de vocês aqui, a todos, porque a televisão é assim, se faz em equipe, cada um dá a sua contribuição. Obrigada, Bianca, Rodrigo, Murilo, Camarote, Clava, todos os cinegrafistas, todos os produtores, diretores e técnicos. Agradeço ao meu cinegrafista, Maurício de la Costança, minha assistente Dinha Bellarmino, meu produtor Fábio Sermonte, por esse trabalho incrível, né, que já é, por si, uma coisa grandiosa, mas que a TV Globo ajudou a fazer ainda, né, mais grandiosamente. Peraí, Sofia, tem um recado para o Bonner diretamente. Ela vai dar agora um recado para o Bonner. Ainda tem o recado do Bonner. E, Bonner, você não me escapa não, tá? Eu, dessa vez, não deu, mas eu fico devendo esse abraço para você e por quem eu tenho muito carinho e espero te encontrar muito brevemente. Ok. Então, né? Vamos lá. Agora tem duas coisas que são extremamente importantes. A Ilse, sim, está com, né, uma limitação ali física. Ela é a correspondente do Vaticano, não é o primeiro conclave dela, mas as pessoas ficam nervosas no ao vivo. Eu acho que eu fico nervosa todas as vezes que eu entro aqui, eu ainda sigo nervosa, tá? Estou há mais de um ano no Meteoro, gente, eu estou mais de um ano no Meteoro, e eu sigo nervosa, não sei você, Sofia, mas dá aquele friso na barriga muitas vezes, né? É ao vivo, gente, ao vivo é ao vivo. Mas aí tem uma questão, tá? A Ilse, ela foi se distanciando de Bonner de qualquer contato físico. É ok que ela mora muitos anos na Europa e os europeus, de fato, não são povos que são conhecidos Conhecidos por ter contato físico, né? isso, Apesar de pelas que ela é. características de contato. Apesar de que ela tá na Itália e os países latinos, daí eu tô falando latinos mesmo, europeus, não latino-americanos. Eles costumam ser um pouco, lidar com isso um pouco melhor do que o resto dos europeus. É mais lá pro norte da Europa que o pessoal realmente foge desse jeito. Exatamente, é isso, né? Então, assim, e querendo ou não, mesmo estando há muitos anos na Itália, ela é brasileira, ela está 25 anos na Itália, mas ela é brasileira. Então, não faz sentido fugir dessa forma que ela fugiu, mas também tem aquele olhar, né? O padrão engessado Globo de Produções que não permite esse tipo de afeto, e muitas vezes essa própria essa fala mais amistosa ali no momento da cobertura. Tem isso, tem essa possibilidade, mas eu particularmente, aí eu disse que eu ia reproduzir um comentário dos Galãs Feios, que é o seguinte, mulheres, o que é que vocês acham quando o chefe de vocês, em meio a uma apresentação, algo do tipo, que está sendo gravado, que o mundo inteiro vai ouvir, tenta dar um abraço? É algo que nem todo mundo está acostumado e que parece realmente muito desconfortável. Isso aparentemente também não foi resolvido nos bastidores, tanto que precisou a Ilse depois falar sobre isso nas redes sociais, e o próprio Bonner, no dia seguinte, falou sobre isso também, sobre a forma que todo mundo na internet tratou essa fugida da Ilse. E também tem pessoas que não gostam que ninguém
fale tocando, né? O gesto de falar tocando na pessoa também pode ser interpretado como indelicadeza. Tem muitas possibilidades, mas eu acho que o Bonner é um patrão chato, sim, gente. Eu acho que não cabia naquele momento ali, falando do conclave, um toque físico, e a Ilse se saiu muito bem utilizando a desculpa do joelho. Enfim, aí é uma opinião minha, tá, gente? Porque ela ficou constrangida. E você, Sofia, você acha o quê? Cara, eu acho que assim, toda vez que a gente tem que pensar que aí quem é William Bonner, né? William Bonner é o chefão, ponto. Dentro do Jornal Nacional e tal, é isso. É óbvio que dentro da Rede Globo existem pessoas acima dele. Mas ele está numa posição de autoridade em relação a ela. Gente, toda vez que existe esse tipo de dinâmica de poder, exige muito cuidado. Muito cuidado. Se a gente está falando de uma dinâmica de poder ainda entre um homem e uma mulher, mais ainda. Mas mesmo quando não é entre um homem e uma mulher, existe dinâmica de poder, tem que se tomar muito cuidado, porque você nunca sabe o quanto que a pessoa está aceitando algo é, porque ela se sente intimidada. Às vezes a pessoa que está na posição de poder pode até achar que não. Não, não, eu super dou liberdade pro outro, pra essa outra pessoa reagir de alguma forma e tal. Mas você não sabe o que está passando na cabeça daquela outra pessoa. E aquela outra pessoa, ela sim vai estar pensando, ok, eu preciso desse emprego, é, eu tô numa posição que essa pessoa pode me retaliar de alguma forma. Então exige muito cuidado. Então, assim, eu até entendo o Bonner ir lá e tentar colocar a mão nela. Já, a gente pode dizer que já não deveria, mas ok, ainda é compreensível. A partir do momento que ela demonstrou desconforto a primeira vez, ele tinha que ter parado, gente. Ponto. Acabou. Acabou. Quanto à justificativa, cara, pode ter alguma questão de verdade aí, de que realmente ela estava preocupada com a questão da torção? Cara, isso pode. Eu digo porque eu tenho uma mãe que tem problema no joelho e sim, ela tem essa preocupação o tempo todo, de que se ela virar do jeito errado, pode detonar o joelho dela por sei lá quantas semanas, sabe? Então, ok. Pode ter alguma coisa aí com isso sim, que ela percebeu que ele ia dar um abraço e ela não estava com medo de se virar e torcer o joelho. Sim, isso pode ter acontecido. Eu não estava lá, eu não conheço nenhum dos dois para julgar, mas de qualquer maneira, mesmo se for essa justificativa, ainda assim ele deveria ter parado. Ainda assim ela demonstrou um desconforto. Não é um desconforto aí com relação ao toque em si, é um desconforto com relação à questão da doença. Ela demonstrou um desconforto, ele deveria ter percebido esse desconforto, deveria ter parado, acabou. Então, sim, ele foi sem noção. E, Sofia, aí é uma fofoca que está no Terra, tá? Porque tem uma coisa, uma produtora do Jornal Nacional falou para o Terra que Ilse é muito reservada, ela é muito na dela, e ela adora estar nas ruas, só que ela achou que aquela dinâmica ali com o Bonner seria uma brincadeira desnecessária. Então, tem isso. Aparentemente, as pessoas que trabalham ali no Jornal Nacional sabem que a Ilza não gosta desse tipo de contato. E para que o Bonner também tirou a Ilza da sua varanda, da sua sacada? Ele disse que iria tirar da sacada, e é uma pessoa que está ali com uma limitação, gente, com uma questão de mobilidade, que está com esse receio. Ela poderia ter continuado com a inserção ao vivo da sua sacada, ela não precisava ter saído de casa. Talvez isso também gerou um pouco mais esse desconforto entre eles, mas na teoria foi esclarecido e a gente vai aqui acompanhar as especulações que podem surgir a partir daí. Mas eu sou daquelas que acham que o Bonner é um chefe chato, tá? Eu tenho essa opinião pessoal, mas tudo bem, vamos lá. É isso, Sofia. Ficamos por aqui então. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias para vocês.